Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e ela não volta para o Senhor vazia. Manifesta a Tua glória e revela a Tua palavra. Na oração de intercessão que Paulo fez aos Efésios, é a mesma que eu faço por quem vai me ouvir e me assistir nesse momento. Ou aqui ao vivo agora, ou pela Rádio MGA Online, ou através do nosso site, ou no nosso canal no YouTube. Revela, Senhor, dê olhos iluminados, para que a mente compreenda as Escrituras. Só o Senhor pode fazer isso, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Que seja revelada a ministração desta noite, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém, amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, o tema hoje, já colocou o tema aí, Igor? Estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook, tá? O tema de hoje, a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria é diferente de inteligência, hein? Você não pode misturar, tá? São irmãs gêmeas, mas uma é uma, outra é outra, tá? A sabedoria é uma coisa, a inteligência é outra, tá? E o conhecimento é primo das duas, tá? Então a família é conhecimento e ainda tem o entendimento também que não veio hoje, né? Então é o conhecimento, é o entendimento, é a sabedoria e a inteligência. São coisas diferentes, tá? Diferente. Abra sua Bíblia em Tiago, do lado de Hebreus. Tiago, Bíblia, papel e caneta. O assunto hoje, a sabedoria que vem de Deus. Existem dois tipos de sabedoria, tá? A sabedoria humana, terrena e carnal, e a sabedoria de Deus, sabedoria espiritual, sabedoria divina, né? Sabedoria que vem do céu, que não se aprende com os homens. Olha Tiago 1, versículo 5. Bíblia, papel e caneta, marque aí, anote. Tiago 1, 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, circule na sua Bíblia, peça a Deus. Ele é o único que pode dar sabedoria. O conhecimento você adquire lendo, ouvindo, mas a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria espiritual. Quando a Bíblia fala, quando os profetas, os apóstolos, quando os homens de Deus falam de sabedoria, não está falando da sabedoria que se aprende com os homens. Quando a Bíblia fala de sabedoria, é sabedoria de Deus. Então, a respeito da sabedoria que vem de Deus, que é o tema hoje, Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, e foi o que eu fiz no começo da minha fé, há 32 anos atrás, peça, porém, a Deus, que a todos, olha como que Deus é bom, Ele não faz diferença, Ele não faz acepção de pessoas. Peça, porém, Tiago 1,5, peça a todos que Deus dá liberalmente, tá? Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, sublinha aí, ó, e ser-lhe-á dada. Olha que coisa boa, olha que coisa legal, coisa bacana de receber uma palavra dessa. Se você, Tiago 1,5, se você pedir sabedoria a Deus, ser-lhe-á dada. Quem recebe, diga amém. Diga, se eu pedir sabedoria a Deus, me será dada. Tá claro? Muito interessante saber disso aqui. Você não vai ficar na mão, você não vai ficar à mercê apenas da sabedoria humana, que é a filosofia, né? A sabedoria humana é chamada de filosofia. A sabedoria de Deus é igual à cura que vem de Deus, a cura divina, prosperidade divina e a sabedoria divina. Tiago 1,5, para mudar de assunto, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Está claro aí, abençoados?
se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não censura e ser-lhe-á dada. Vamos para alguns livros para frente. 2 a Pedro 3. Abra sua Bíblia aí. 2 a Pedro 3. O assunto hoje é a sabedoria que vem de Deus. Segundo a Pedro, capítulo 3, leia comigo somente o versículo 15. Segundo a Pedro 3, verso 15. Pedro disse: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, sublinha aí, ó, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Está vendo? Pedro está reconhecendo a sabedoria que Deus deu a Paulo. Os ensinamentos de Paulo é diferenciado, né? Quem na Bíblia falou de predestinação? Ninguém. Quem na Bíblia falou que o diabo foi aniquilado quando Jesus morreu na cruz? Ninguém falou isso na Bíblia. Olha quantos homens de Deus teve na Bíblia. A sabedoria que Paulo recebeu, ela é uma sabedoria divina. Na verdade é uma sabedoria predestinada. Eu vou te mostrar isso aqui, tá? Então, segundo a Pedro 3,15, não é meu assunto. Tiago 1,5 e o segundo a Pedro 3,15 não é meu assunto. Eu só estou dando um acessório para entrar no assunto de hoje, tá? Pedro está reconhecendo em 2 a Pedro 3,15 que Paulo recebeu uma sabedoria de Deus. Olha lá, 2 Pedro 3,15. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo, é bom você sublinhar, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém, abençoados? Então Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a... Está claro ou não está claro? Pede para Deus, tá? E o Pedro reconhecendo em 2 Pedro 3,15 que a sabedoria que Paulo tinha era uma sabedoria que Deus lhe deu. Bom, começando minha ministração agora em 1 Coríntios capítulo 2. O tema hoje, a sabedoria que vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Começando agora a minha ministração. 1 Coríntios 2, versículo meia dúzia. 1 Coríntios 2, 6. Quem já achou, diga amém. Amém? 1 Coríntios 2, 6. Agora é o apóstolo Paulo falando. Já não é Tiago, já não é Pedro. Agora é o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, falando em 1 Coríntios 2, 6. Todavia, falamos o quê? Sabedoria. Circule na sua Bíblia aí, ó. Circule. Sabedoria, no verso 6. Marca aí. Quarta-feira, Bíblia, papel e caneta. 1 Coríntios 2, 6. Falamos, circula, sabedoria. Que tipo de sabedoria? Sabedoria entre os perfeitos. Sabedoria, a sabedoria que Paulo pregava e ensinava, a sabedoria que Paulo falava, era entre os perfeitos. E quem são esses perfeitos? Os que já tinham recebido a graça e o apostolado. Olha, deixa o Coríntios aberto. Olha Filipenses 3, menos de um minuto, só para você comparar. Quarta-feira é assim, hein? Quarta-feira é Bíblia para cá, Bíblia para lá, se tiver escrito eu creio. Filipenses 3,15, e eu já volto no Coríntios 2. Coríntios 2,6, falamos sabedoria entre os perfeitos. Quem são esses perfeitos? Olha lá, Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este entendimento. Então, na ótica de Paulo, na concepção de Paulo, perfeitos eram e são os que têm o entendimento que ele tinha. Está claro? Vou falar de novo. Na visão de Paulo, na ótica de Paulo, ele chamava de perfeitos os que tinham o mesmo entendimento que ele tinha. Quer a prova disso? Filipenses 2,2. Ó Filipenses 2,2. Ó. O mesmo Paulo. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo do quê? De pensar. Está vendo que ele está falando de entendimento? Então, é bom você escrever. Na ótica de Paulo, na concepção de Paulo,
perfeitos são os que têm o mesmo entendimento que ele tinha. Que o diabo foi aniquilado quando Jesus morreu na cruz, que já fomos batizados em Cristo, Romanos 6,3, que já somos abençoados por Deus em Cristo, Efésios 1,3, que já somos salvos pela graça, Efésios 2,8, que nós já somos novas criaturas por estar em Cristo. Então, quem entende assim, Paulo chama os perfeitos. Falamos sabedoria entre os perfeitos. Todos quantos são perfeitos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aplaude o Senhor. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Você anotou aí? Na mente de Paulo, no entendimento de Paulo, na concepção de Paulo, na ótica de Paulo, perfeitos eram, no tempo dele, ou perfeitos são, no nosso tempo, os que têm o mesmo entendimento que Paulo tinha. Posso ouvir um amém? É o Filipenses 2,2. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Ao segredo, pensando a mesma coisa. Pensando a mesma coisa. Pensando a mesma coisa o quê? 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, os que imitam a Paulo, por consequência, vai ter o mesmo modo de pensar. A esses são chamados de perfeitos. Tu és perfeito. Tu és perfeito. Quem recebe? Esse é o entendimento em graça. Agora, quem ainda não está em graça, ele não tem o quê? 1 Coríntios 2. Ele não tem ativadamente de Cristo. E ele não entende que o diabo foi aniquilado. Ele acha que o diabo está aqui, o diabo está ali. Ele até acha que o diabo é onipresente. O diabo está na Batista, está na Quadrangular, está na Universal, está na Assembleia, tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, ele não é perfeito ainda, porque ele não tem entendimento. O entendimento dele ainda não foi aperfeiçoado. Esse é o motivo, porque sempre antes de eu começar a pregar e ensinar, o que eu faço? Oro a Deus para que dê o quê? Entendimento. Amém, abençoados? Então, olha lá, hein? Filipenses 3,15. Eu vou voltar no Coríntios 2, para terminar. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este entendimento. E se pensais de outra maneira... Ora, qual é a outra maneira de pensar? Todos quantos somos perfeitos. E se pensar de outra maneira, qual que é a outra maneira? De que não é perfeito, que é um pecador. Os evangélicos não pensam que são pecadores ainda. Mesmo Jesus já tendo morrido pelos seus pecados, eles não pensam que são pecadores ainda. Então eles não são perfeitos. Ou não estão perfeitos em Cristo. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este entendimento. E se pensais de outra maneira, a oração de Paulo, Deus também vô-lo revelará. Revelará o quê? Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado. Deus vô-lo revelará o quê? Que a salvação é pela graça, não é por obras, é pela graça, Efésios 2,8. Deus revelará o quê? Que quem já está em Cristo já é nova criatura. E se é nova criatura, não tem como ser um pecador. Então, se você pensa diferente, Deus vô-lo revelará. Amém? Amém? Palmas ao rei. Bom, pode fechar o Filipenses 2, fecha o Filipenses 3, volta aí de novo no 1 Coríntios 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. O assunto hoje, a sabedoria que vem de Deus. Diga comigo assim, faça uma confissão, diga, há uma sabedoria que vem de Deus. Olha, você vai ouvir aí, não vou citar nomes porque fica até meio constrangedor, mas se você assiste os filósofos aí na internet, Sócrates, dele eu posso falar que já morreu, Sócrates, Platão, Sóstenes, né? Aquele Freud, aí você vê a sabedoria deles, mas é uma filosofia. É uma sabedoria humana, sábios, mas é uma sabedoria humana. Eu vim falar sobre a sabedoria que vem de Deus. Está claro aí? 1 Coríntios 2,6. Todavia, isso tem que ficar claro, hein? Falamos sabedoria entre os perfeitos. Quem são os perfeitos? Diga, os que têm o mesmo entendimento que Paulo. Está claro?
Paulo chama esses de perfeitos. Os que têm o mesmo modo, Filipenses 2:2, o mesmo modo de pensar. Os que pensam como Paulo. Como é que Paulo pensava? Romanos 3:28. Paulo pensava que o homem era justificado pela fé sem as obras da lei. Eu também creio assim. Eu li Romanos 3:28. Eu também creio que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então você está pensando igual Paulo. Eu também creio que a salvação é pela graça. Efésios 2:9. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que é salvo. Eu creio assim também. Então você está pensando como Paulo. Então, os que pensam como Paulo, por consequência, vão entender como Paulo. E os que entendem como Paulo, são chamados por Paulo de os perfeitos. Quem está entendendo? Coríntios 2:6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Aí ele deixa claro, mas não a sabedoria de Platão, de Sócrates, de Freud, não a sabedoria deste mundo. Está claro aí? Está percebendo a diferença? Então ele está falando de duas sabedorias. A primeira, nós falamos a sabedoria entre os perfeitos. A segunda, mas não é a sabedoria deste mundo. Então tem a sabedoria que vem de Deus e tem a sabedoria deste mundo. Qual a diferença? Uma se aprende com os homens, é a do mundo. E a outra, Tiago 1:5, você recebe de Deus. Amém? Quem recebe? Quem crê? Diga, eu recebo por fé. Diga, eu recebo por fé. A sabedoria que vem de Deus. Amém? Todavia, Coríntios 2:6, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos desse mundo que se aniquilam. Não! Verso 7. Não! Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Bom, se a sabedoria de Deus está oculta em mistério, então ela precisa ser revelada. E como é que ele sabia que o diabo tinha sido aniquilado pela morte de Jesus? Porque ele foi revelado. Isso é uma sabedoria que vem de Deus. Ninguém sabia disso? Quem está entendendo? Os evangélicos que estão aí crendo que o diabo está aqui, o diabo está ali, o diabo está entrando, o diabo está saindo, eles não têm a sabedoria que vem de Deus. Eles não têm, porque na mente deles, eles que têm que expulsar o diabo. Olha a prova que não é uma sabedoria que vem de Deus. Os evangélicos pensam que eles que têm que expulsar o diabo. Então ele vai aqui e ele expulsa o diabo aqui. Aí ele viaja para outra cidade e ele expulsa o diabo lá. Aí ele vai para outro país e ele pensa que é ele que tem que expulsar. Não é inteligente pensar assim. Inteligente é você entender que quando Jesus morreu na cruz, pela sua morte, ele aniquilou o diabo para sempre. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Quando você entende que a morte de Jesus aniquilou o diabo, aí você está entendendo a sabedoria que vem de Deus. Agora você pensar que você acha que Deus ia deixar com você a missão de ficar expulsando o diabo? Fala sério. E onde é que está o diabo? Aí você que tem que ir atrás dele. Não, quando ele aparece aqui, eu saio daqui em nome de Jesus. Sai. E você fica expulsando até quando vai expulsar? Quer dizer, nunca vai acabar. O entendimento da graça é uma lógica espiritual exata. É bom você escrever isso. O entendimento da graça é uma lógica espiritual, é um raciocínio espiritual. Se Jesus disse em João 19:30, tudo está consumado. Como é que tudo está consumado e o diabo está solto ainda? Então tudo não está consumado? Falta ainda acabar com o diabo? Como é que tudo está consumado e você ainda não está salvo? Então tudo não está consumado, ainda falta você ser salvo? Aí você vê que a conta não bate. Vou falar pela terceira vez. O entendimento em graça é uma lógica, é um raciocínio espiritual. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, João 19:30, tudo está consumado. Tudo o quê? Agora você já está salvo, agora você já está perdoado, agora você já está justificado, agora você já está santificado, eu já aniquilei o diabo, você já está abençoado. Tudo está consumado. Tudo
É tudo. Não há nada que ficou faltando. Senão ele tem que morrer de novo na cruz. Por isso que nós não cremos que somos pecadores. Porque se nós somos pecadores, ele vai ter que morrer de novo por nossos pecados. E até quando vai ficar morrendo? Quem está entendendo? Por isso que Hebreus 10:14 diz que com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. Ou seja, ele não precisa morrer de novo. Hebreus 10:14. Por isso que Hebreus 10:10 diz o quê? Com uma só oferta nos santificou de uma vez por todas. Ele não vai ficar morrendo todo ano. Ele não vai morrer a cada 10 anos. Ele não vai morrer todo dia. Ele morreu uma vez só. E a morte dele foi eficaz, foi eficiente. Nos consagrou, nos abençoou, nos libertou, nos salvou, nos justificou, nos santificou. O que Jesus fez foi para sempre. Não precisa fazer de novo. Quem entende isso é chamado os perfeitos. Falamos sabedoria entre os perfeitos. Aplaude quem já entende. Amém? Os evangélicos não estão perfeitos. Eles não estão perfeitos, porque eles pensam que pode perder a salvação. Como é que vai perder a salvação se a salvação é eterna? Hoje eu conversei com um evangélico, aí o evangélico, até dei para ele uma revista, o Mover, né? A predestinação, a certeza da salvação, é a capa. Tem uma revista aí, Elane, mostra para mim, dá uma revista para mim do Mover, deixa eu mostrar aqui. Sábado, dia 10, já vai estar aqui na livraria, mas vou mostrar uma, aqui ó, lançamento, a nova, predestinação, a certeza da salvação. Você não é salvo porque você se esforçou e você fez, não, você não é salvo por causa de você, você é salvo por causa de Jesus. E você acha que ele ia morrer na cruz para você ser salvo um mês? Para você ser salvo por um ano, para ser salvo por 10 anos, depois você perde. Você não está vendo que não tem lógica, que a conta não bate? Para você perder a salvação, o sangue de Cristo tem que perder a validade. Mas como que vai perder a validade? Hebreus 9, se é o sangue do Deus vivo. É um sangue eterno. Então se o sangue derramado é o sangue eterno, você é salvo eternamente. Por isso que João 10:28, Jesus diz, eu vos dou a vida eterna. Se a vida é eterna, como é que perde? Quem está entendendo? Essa é a sabedoria que vem de Deus. Aí eu estava conversando com um evangélico, ele pegou e falou assim, nós temos que se esforçar, porque está difícil, hein? Se nós bobear, vamos até perder a salvação. Olhei para ele assim, falei, irmão, lê essa revista aqui. É assim que você tem que evangelizar os crentes, porque os crentes não conhecem o evangelho. Eu preguei domingo aqui, os evangélicos não creem na Bíblia, os evangélicos não são crentes, eles só são evangélicos. Ser evangélico é pertencer a um sistema religioso. Não quer dizer que é um crente, que acredita, que crê. É lamentável ter que falar isso. Adquire a sua depois, predestinação, a certeza da salvação. É lamentável ter que falar isso. Uma pessoa que tem a Bíblia há 5, 10, 15, 20, 30 anos e parece que não crê nela. Mas não é que não crê, eu fui falar com Deus sobre isso aí. Senhor, mas os evangélicos estão com a Bíblia na mão há 10, 20, 30, 40 anos. Deus falou assim, não é que eles não crê. Eu falei, é o que então? Deus falou, 2 Coríntios 3, eles estão cegos, tem um véu na mente deles, eles não conseguem enxergar a glória de Cristo. Tem um véu, 2 Coríntios 3, só que o véu só é retirado em graça, você tem que ouvir a graça. Se você ouvir a graça, você vai entender a graça. Que Jesus morreu uma vez só e já resolveu tudo. O pecado, a santificação, a salvação, ele já resolveu. Os evangélicos pensam que Jesus está salvando um hoje, salva 3 ali, salva mais 4 ali. Não é assim que funciona. Esse raciocínio é irracional. É um pensamento irracional. Como é que você pode pensar que tem gente sendo salva? Se tivesse gente sendo salva hoje, então Jesus está morrendo hoje. Se ele salvou 10 ontem, então ele morreu ontem. Se ele salvou mais 5 hoje, então ele morreu hoje. Não tem lógica, é irracional isso aí.
Você não está percebendo que o que Jesus fez na cruz foi de uma vez por todas, para sempre? Hebreus 9 diz: o único sacrifício, não vai ter outro. Amém? Quem está entendendo? Não tem lógica você achar que você é um pecador. Se nenhuma condenação há para quem está em Cristo, como é que você é um pecador? Romanos 8:1. Nenhuma condenação há. Romanos 5, verso 1. Fomos justificados em Cristo. Ou não foi justificado? Se não fomos justificados, o sacrifício dele foi em vão. Nossa, que blasfêmia, o sacrifício em vão. Ele morreu em vão na cruz, derramou o sangue em vão. Não, ele morreu para me salvar. Então você está salvo. Ele morreu pelos pecados. Então você está sem pecado. Cadê os que entendem isso? Cadê os que entendem? Entender o que eu estou falando é a sabedoria que vem de Deus. Qual que é o assunto hoje, o tema? A sabedoria que vem de Deus. Entender isso é a sabedoria que vem de Deus. Mas não tem outro modo de entender. Os evangélicos são irracionais. Lamentável ter que falar isso. É um pecado que nunca sai. É um diabo que nunca acaba com ele. É ou não é verdade? A Igreja Universal fez 40 anos expulsando o diabo. Esse diabo não vai sair nunca. Esse diabo não vai acabar. Não vai ter um dia que não vai ter mais. E você expulsa ele daqui, ele vai para lá. Você vai lá, expulsa. Quer dizer, até quando vai ficar rodando, expulsando? Mas até quando? Isso é irracional. Alô, quem está entendendo? Isso é irracional. Você vai em São Paulo, expulsa o diabo em nome de Jesus. Vai na Bahia, expulsa o diabo em nome de Jesus. Vai no Japão, expulsa. Vai no Pernambuco. Mas até quando vai ficar expulsando? Quantos diabos existe? Não percebe que isso é irracional? Não percebe que quando você lê Hebreus 2,14, a palavra é clara em dizer que Jesus aniquilou o diabo pela sua morte. Ou seja, quando ele morreu na cruz. Isso é racional, é entender a eficácia do sangue e da morte de Jesus na cruz. Cadê os perfeitos? É irracional, eu me nego a ser irracional. Eu me nego, porque Deus me deu sabedoria. Eu sei ler, eu sei escrever. Eu me nego a ser irracional. Essas perguntas, quando eu estava na lei, não tinha resposta. Porque eu já estava percebendo. Vai na Batista, sai diabo. Vai na Universal, o diabo está toda sexta-feira, ele não sai de lá. Ele deve ser membro de lá, porque ele não sai de lá. Faz 40 anos que ele não sai de lá nunca. E eles falam para nunca mais voltar, mas está voltando. Eu não consigo entender isso. Alô? Você percebe que isso é irracional? Dá um sinal, quem está entendendo? Isso é irracional, irmão. Imagina você 40 anos num lugar expulsando um diabo que nunca sai. E fala para nunca mais voltar, mas volta. É ou não é verdade? Consegue perceber que isso é irracional? Irracional. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A respeito do diabo, eu poderia falar assim, conhecereis Hebreus 2,14. E Hebreus 2,14 vai te libertar desse falso entendimento que você tem. Você que está pensando que o diabo está aqui, está ali, você precisa conhecer Hebreus 2,14. Você que acha que perde a salvação, você que pensa que perde a salvação, você tem que ler João 10:28 e pensar um pouquinho que a vida eterna, ela é eterna. Se é eterna, não se perde, né? É só pensar um pouquinho. A prova de que os evangélicos têm um véu não lhes permite enxergar a glória, ou seja, o resultado do que Jesus fez na cruz. É ou não é verdade? Quando você estava no sistema, você não enxergava. Por quê? Tinha um véu. Mas o véu foi tirado. E agora você consegue enxergar a glória de Deus. Ou seja, o efeito da morte e ressurreição de Jesus. Porque no meio evangélico não tem esse efeito. No meio evangélico a morte de Jesus não teve resultado ainda. Porque não está salvo ainda, não está liberto ainda. É ou não é verdade? Não está liberto ainda, tem que fazer a campanha de libertação, então não está liberto ainda.
Então não está salvo ainda. Se você não batizar, então não está salvo ainda. Consegue perceber como está atrasado o entendimento? Por isso, 1 Coríntios 2,6. Vou ler de novo. Olha como que Paulo fala, Coríntios 2,6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. O tema hoje é a sabedoria que vem de Deus, irmão. Você é evangélico, seja qual for a denominação, você não pode morrer com esse pensamento de mula, hein? Ah, o pastor está me ofendendo. Não, irmão. É quando eu falo mula, eu estou lembrando do Salmo 32,9. Onde Deus disse, não sejais como o cavalo e a mula, que não tem entendimento. Tá? Salmo 32,9. Quem não entende é comparado por Deus com a mula, que não tem entendimento. Salmo 32,9. Só estou citando o que está escrito. Você é evangélico, você precisa ler e entender e crer. Lê. João 10,28. Eu lhes dou a vida eterna. Você está lendo. Aí você crê. Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna. Você crê. Você lê e você crê. Quando você lê e crê, você vai tirar o véu. O véu cai. Você vai ler Hebreus 2,14. Todas as Bíblias têm. Você católico, você batista, você pentecostal, você metodista, você universal, testemunho de Jeová, adventista. Todas as Bíblias têm Hebreus 2,14. Você vai ler Hebreus 2,14, vai ler, vai crer e vai entender. Porque o Espírito Santo vai tirar o véu. Você vai entender por que Jesus morreu na cruz. Quem está entendendo? 1 Coríntios 2,6. Falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo. Está claro que o que Paulo pregava não era uma sabedoria humana? Está claro ou não está claro? Não era sabedoria deste mundo. Verso 7. Não. Coríntios 2,7. Não. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Quem reconhece a Deus? Pode aplaudir. Quem reconhece a Deus? Então, Coríntios 2,7, Paulo está dizendo que existe uma sabedoria predestinada. Está aqui, ó. Coríntios 2,7, ó. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual, sublinha aí, ó. Deus ordenou antes. Diga isso. Ao verso 7, ó. Deus ordenou antes. Se ele ordenou antes, então é uma sabedoria porque ele ordenou antes. Antes de quando? Antes da fundação do mundo. Então, se ele ordenou essa sabedoria para nós antes da fundação do mundo, logo é uma sabedoria predestinada aos que foram escolhidos por Deus. Diga Abba, Pai. Amém, abençoados? Glória a Deus. Essa sabedoria você recebe em graça. Você não recebe fazendo campanha, fogueira santa, corrente dos 70, não, passa debaixo da porta, pisa no sal. Não, chega até a mexer com feitiçaria. Essa sabedoria que vocês estão ouvindo aqui, é uma sabedoria que vem de Deus. Tiago 1,5, lá no começo, 32 anos atrás, eu pedi a Deus sabedoria. Por isso que foi o primeiro texto que eu li, Tiago 1,5. Há 32 anos atrás eu pedi a Deus sabedoria. Que Deus me desse sabedoria. Está claro ou não está claro? Agora eu vou entrar no meu assunto. 1 Crônicas, capítulo 1. Antes de Salmos. Vamos lá atrás. 1 Crônicas, olha lá, o meio da Bíblia é Salmo. Antes de Salmo, Jó. Aí vem ser Crônicas. 1 Crônicas, abre sua Bíblia aí, ó. 1 Crônicas, capítulo 1. Antes de Salmos, Jó. Antes de Jó, Neemias, até que você vai achar. Olha lá, 1 Crônicas 1. Desculpa, é 2 Crônicas 1, não é primeiro, desculpa.
o próximo livro do lado. É que 1ª e 2ª Crônicas é um livro só, tá? A religião repartiu em 1º e 2º, mas é uma carta só, é um livro só. 2ª Crônicas 1. Quem já achou? Olha lá, ó. 2ª Crônicas 1, versículo 1. Salomão, filho de Davi. Sublinha aí, ó. Fortaleceu-se no seu reino. 2ª Crônicas 1, verso 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, pois o Senhor seu Deus, sublinha aí, ó, era com ele. O Senhor seu Deus era com ele. E ele, ou seja, e muito o engrandeceu. E muito o engrandeceu. Agora nós vamos lá para 2ª Crônicas, capítulo 9. Olha lá. Aqui eu queria. 2ª Crônicas, primeiro você viu em 1ª Crônicas 1, que o Senhor era com Salomão, o fortaleceu, e ele se engrandeceu, e blá, 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 né? Agora olha aqui, ó. 2ª Crônicas, capítulo 9. 2ª Crônicas 9. Deixa eu deixar aqui aberto outro texto já. Espera aí. Vou deixar aberto outro texto. Olha lá. 2ª Crônicas 9, versículo 1. Quem já achou, diga amém. 2ª Crônicas 9, verso 1. Quando a rainha de Sabá, sublinha aí, ó, ouviu falar da fama de Salomão. Sublinha isso. 2ª Crônicas 9, verso 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para testá-lo com enigmas. Chegando com uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. Veio ter com Salomão. Sublinha aí, ó. Veio ter com Salomão. 2ª Crônicas 9, verso 1. A rainha de Sabá veio ter com Salomão e falou-lhe tudo o que tinha no seu coração. Salomão lhe respondeu, sublinha aí, ó. Salomão lhe respondeu a todas as perguntas, sublinha aí. Salomão lhe respondeu a todas as suas perguntas. Sublinha, nada lhe houve difícil demais que não soubesse explicar. Está claro ou não está claro, hein? 2ª Crônicas 9, verso 2. Salomão lhe respondeu a todas as suas perguntas, nada lhe houve difícil demais que não lhe soubesse explicar. Está claro aí? Verso 3. Vendo a rainha de Sabá, circule aí, ó, a sabedoria, que é o assunto de hoje. O assunto de hoje, diga, sabedoria que vem de Deus. Você viu o versículo 2? 2ª Crônicas 9, 2. Salomão lhe respondeu a todas as suas perguntas, por quê? No verso 1, ela veio para testá-lo com enigmas. Está entendendo? Pegadinhas, né? Eu vou fazer alguns enigmas, algumas perguntas, algumas pegadinhas na velhaquice. Eu quero ver se ele vai saber responder. Verso 2. Salomão lhe respondeu a todas as suas perguntas, nada lhe houve difícil demais que não lhe soubesse explicar. Verso 3. Vendo a rainha de Sabá, diga, a sabedoria de Salomão. Vendo a rainha de Sabá, a sabedoria
de Salomão, verso 3, e a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, os seus trajes, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. Sublinha, ficou como fora de si. É assim que alguns vão ficar sábado e domingo. Escapou aqui. Escapou. Ficou como fora de si. Por quê? Verso 3. Vendo a sabedoria de Salomão. 2 Crônicas 9, verso 5. Então disse ao rei: era verdade a palavra que eu ouvi pela rádio MGA, pelos livros, por folhetos, eu vi através do YouTube nas pregações, né? 2 Crônicas 9, 5. Era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos, sublinha, e da tua sabedoria. Então a rainha de Sabá estava admirada com a sabedoria de Salomão. Deixa aberto o 2 Crônicas 9. Deixa aberto aí por um tempo. Volta algumas páginas. 2 Crônicas capítulo 1. Volte algumas páginas. Volta lá onde eu li. Eu não li o verso 1. 2 Crônicas 1, verso 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, pois o Senhor seu Deus era com ele e muito o engrandeceu. Certo? 2 Crônicas 1, verso 1. Agora vai aqui, ó. Vai aqui para o versículo 7. 2 Crônicas 1, verso 7. Naquela mesma noite, 2 Crônicas 1, verso 7. Naquela mesma noite, apareceu a Salomão, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Salomão, pede o que queres que eu te dê. Está com a caneta na mão? Versículo 8. Respondeu Salomão a Deus: tu usaste de grande benevolência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora, Senhor, uma picape Hilux e uma fazenda, e me faça empresário, igual os bispos estão falando. Amém, irmãos? Não é isso que está escrito? Ué, de onde que eu tirei isso, hein? 2 Crônicas 1, verso 10. É o verso 10. 2 Crônicas 1, 10. Cadê a caneta? Circule. Dá-me agora sabedoria. O que Salomão pediu? O que Salomão pediu? 2 Crônicas 1, versículo 7. Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. Verso 10. Dá-me sabedoria e conhecimento. 2 Crônicas 1, 7. Deus apareceu a Salomão e disse: Salomão, pede o que queres que eu te dê. Verso 10. Dá-me agora sabedoria e conhecimento. A última vez, hein? 2 Crônicas 1, 7. Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Você lembra que Paulo disse em Romanos 8, e Tiago, até Tiago falou também: pedis e não recebeis, porque pedis maus. Lembra? Para gastardes no vosso próprio deleite. Tiago falou isso. E Paulo falou: não sabemos o que pedir como convém. Romanos 8. E Jesus disse: até agora nada me pediste. Mas a questão é o seguinte: tem gente aí que está pedindo coisa que, né,
Paulo disse para não juntar que o amor ao dinheiro né, é o problema, né, de todos os males. Jesus disse para não juntar tesouro na terra, onde os ladrões roubam, a traça corrói. A questão é que muitos pedem a Deus coisas banais, terrenas, humanas, carnais. Mas pastor, mas você não tem carro? Mas eu não pedi a Deus. Eu trabalhei, fui lá e comprei. Diferente, né? Alguém entendeu? Mas você não tem um carro bom? Mas eu não pedi a Deus. Eu trabalhei e fui lá e comprei. Mas você tem um sapato? Eu não pedi o sapato a Deus. Eu trabalhei, fui lá e comprei o sapato. Mas você tem uma televisão lá de... Não, mas eu não pedi a televisão para Deus. Eu trabalhei, fui lá e comprei a televisão e paguei ela. Mas o que você pediu para Deus? A mesma coisa. Se você não sabia o que eu pedi a Deus, a mesma coisa que Salomão pediu a Deus. Eu vou dar 10 segundos para falar o que eu vou falar. Quando eu entreguei minha vida a Deus, lembra da oração que eu fiz? Que eu entreguei minha vida a Deus? Firmada no Salmo 37, 4 e 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Lembra? Já falei várias vezes. Confia nele. Quando eu entreguei minha vida a Deus, eu não pedi carro para Deus. Eu não pedi dinheiro, eu não pedi casa, eu não pedi televisão, não pedi sapato, não pedi roupa, eu nunca pedi essas coisas para Deus. Mas você tem? Eu tenho porque eu trabalhei e comprei. Consegue entender a diferença? Vou falar de novo. Quando eu entreguei minha vida para Deus, eu não pedi dinheiro, eu não pedi casa, eu não pedi carro. Deus até me fez um teste. Eu tinha acabado de entregar minha vida para Deus. Eu tinha um Passat, 1991, eu tinha um Passat vinho, rodas do Gol GT, Passat coisa linda, mas liso de lata, bonito, coisa linda o Passat. Eu tinha acabado de entregar minha vida para Deus. Passou umas 2, 3 semanas, estava na igreja orando. O que aconteceu quando eu estava orando? O ladrão foi lá, roubou meu Passat e levou embora. Eu tinha acabado de entregar minha vida para Deus. Não pedi dinheiro, não pedi carro, porque eu não queria dinheiro, não queria carro, eu queria Deus na minha vida. É por causa disso que você vai vir dia 22, 23 de março? 22 e 23 de março, sábado e domingo que vem, nós vamos estar celebrando aqui 28 anos em graça. 28 anos do ministério em graça. Você vai vir aqui pedir a Deus o quê? Dinheiro, carro, casa, marido. Marido você consegue aí. Mulher, o que mais tem no mundo é mulher. O que você vai pedir a Deus? Então, quando eu tinha entregado minha vida para Deus, passou umas 2, 3 semanas, eu estava num culto de oração. Eu estava orando, falando com Deus, Senhor, e falando com Deus. De repente, eu ouvi o barulho do carro. Brum, brum, brum. Mas eu estava orando com o olho fechado. Mas eu estou vivo, tá? Então eu estava orando e eu ouvi. Brum, brum. Eu pensei que era o barulho do meu Passat. Tinha um escapamento dimensionado e tal. Então eu conheci o ronco dele. Brum, brum. Mas eu estava orando. Eu pensei que era o meu carro. Mas aí eu continuei orando. E eu continuei ouvindo o barulho. Brum, brum, brum. Eu falei, é o meu carro. Parei de orar, levantei, saí do salão onde eu estava congregado, desci a escada, fui na rua, o ladrão... Eu fiquei olhando. O ladrão só faltou dar tchau. Eu orando, o ladrão pegou meu Passat e levou, nunca mais ouvi. Um Passat lindo, coisa linda. Levou meu Passat embora. Roubou o Passat. Nunca mais achei o Passat, perdi o Passat, sem problema. Coisa da terra. Não são dedos, são apenas anéis. É claro que Deus me deu outros anéis depois, né? Mas estou te mostrando que eu tinha acabado de entregar minha vida para Deus.
3 semanas depois, orando. Eu não estava na bagunça, no mundão. Estava orando, falando com Deus. E hoje eu estava ouvindo essa mensagem na rádio MGA, e eu, de novo, depois de muitos anos, eu pensei assim, se eu estava orando, o ladrão roubando o meu carro e eu orando, falando com Deus, então Deus estava sabendo. Eu estou falando com ele não é onisciente? Ele não sabe que o ladrão está roubando o meu carro? Sabe ou não sabe? Mas ele não fez nada, deixou roubar. Ele podia evitar o ladrão ir embora, o ladrão ter um infarto e morrer, sei lá. Ele podia fazer qualquer coisa. Mas eu estou orando, falando com ele, e ele permitiu roubar o carro. Eu entendi, mas Deus está sabendo. Se ele está sabendo, então. E roubou o carro e acabou. E eu voltei para a igreja, o ladrão roubou o carro mesmo, e continuei a minha oração. Depois que terminou a oração, que eu fui na polícia fazer o boletim de ocorrência, mas nunca mais se viu o carro, perdi o carro. Mas o que eu tinha pedido a Deus? Eu penso que foi um teste que Deus fez. Porque eu não pedi carro para Deus. Não pedi dinheiro para Deus. Não pedi casa para Deus. Eu não pedi chácara para Deus. Eu não pedi televisão para Deus. Eu não pedi sapato. Eu nunca pedi perfume. Nunca pedi essas coisas. Nunca pedi nada, nenhuma vez. Nunca pedi. E como é que você fazia? Eu trabalhava e comprava as coisas. Eu não colocava Deus nessas coisas. Eu trabalhava. Aprendi a viver pela fé. Aí comecei a comprar pela fé. Conquistar pela fé. Pela minha fé. Mas eu não pedi para Deus. Consegue entender? O que eu pedi para Deus? Eu tinha lembrado de Salomão. 2 Crônicas 1, verso 10. Foi o que eu pedi para Deus há mais de 30 anos atrás. 2 Crônicas 1, 10. Eu pedi para Deus, dá-me agora sabedoria. Carro você compra, tá, irmão? Faz no fiado, faz no carnê, parcela, agora passa no cartão, não é? Eu pedi a Deus carro, irmão. Olha pra minha cara. Você acha que um profeta vai pedir um carro para Deus? Você acha que um profeta vai pedir o que para Deus? Dinheiro? Você não percebe que essas coisas são coisas da terra? Você trabalha, consegue o dinheiro. Você trabalha, consegue o carro. Você trabalha, consegue comprar o sapato. Você trabalha... Você consegue perceber que essas coisas são daqui de baixo, da terra? Colossenses 3. E Paulo tinha falado, buscai as coisas que são de cima. E essas coisas são coisas de baixo. Por isso que eu nunca pedi para Deus dinheiro, carro, sapato, perfume, televisão. Nunca pedi para Deus. Porque são coisas de baixo. São coisas da terra. Não tem nenhum problema você ter 50 carros. Mas são coisas que você nem envolve Deus. Você trabalhou, você comprou. Compra um caminhão, compra um avião, compra um navio. Mas você trabalhou. Você trabalhou, o dinheiro é seu, você compra o que você quer. Amém, abençoado? Você trabalhou, você conquistou. Isso é uma conquista. Glória a Deus pela sua vida que conquista as coisas. Mas não fique envolvendo Deus em coisas terrenas. Ai, Senhor, eu gosto de jogar bola. O Senhor não quer me dar uma chuteira da Nike? Ah, irmão. Está me entendendo? Ah, Senhor, eu queria tanto. Abençoado, coisas da terra são coisas da terra. Coisas do céu são coisas do céu. Colossenses 3. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Lembra o que Paulo diz? Pensai, Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? O assunto hoje é a sabedoria que vem de Deus. Eu vou me chegar a Deus, eu pedir um carro, irmão. Fala sério. O ímpio compra o carro, o ateu não crê em Deus, vai lá, trabalha e compra Mercedes, compra Land Rover, compra Rolls Royce, compra Ferrari, Lamborghini. Ateu não ora, não crê em Deus. São coisas da terra. Quem está entendendo? Eu pedi coisas do céu. Eu pedi coisas que os profetas tinham. Eu não pedi a Deus carro. Eu não pedi a Deus dinheiro. Eu pedi a Deus coisas que só Ele pode dar e que aqui na terra, mesmo com dinheiro, você não consegue. Que é a sabedoria que vem de Deus. Está entendendo o que estou falando? Eu pedi a Deus coisas que não consegue comprar ou conquistar com o dinheiro. Sapato eu compro. Eu andava com sapato furado. Eu ia para a igreja com sapato furado, colocava papelão dentro.
E uma vez eu fui para a igreja assim, enquanto está assim legal, enceradinho, tudo legal, engraxado o sapato. Mas na volta começou a chover. Você quer que eu faça o quê? Eu tenho que voltar para casa a pé? O ladrão tinha roubado meu carro. Voltei, sabe quando você pisa assim meio torto? Cansei de pisar assim, sabe, meio torto assim? Porque está furado, um buraco desse tamanho. Pus um papelão, no seco tudo bem quando chove. Fazer o quê? Vai molhar o pé mesmo, não morri não. Olha eu vivo aqui. Então você tem que saber por que você crê em Deus. Por que você fala que crê em Deus? Por causa de um carro que enferruja, que o ladrão rouba? Por que você fala que você crê em Deus? Por que você fala que crê em Deus? Por causa de um carro, irmão? A, B, C ou D? Vermelho, branco, amarelo? Por que você fala que você crê em Deus? Me fala por quê? Por que você fala que você crê em Deus? Eu falo que eu creio em Deus para receber coisas que só pode vir de Deus. Tipo sabedoria, revelação, coisas espirituais. Isso só vem de Deus. Isso não compra no shopping. O Elon Musk, por mais dinheiro que ele tenha, não consegue comprar. O projeto da NASA esses dias, que a cápsula pousou ontem, dinheiro incontável e incalculável. Isso ele, claro, ele tem dinheiro, vai lá e compra, paga. Mas o que vem de Deus ele não consegue comprar. Ele compra foguete, ele faz o foguete, ele patrocina tudo porque ele é trilionário. Coisas da terra. Agora a sabedoria que Deus me deu não vende no shopping. O Elon Musk não consegue comprar. O Bill Gates não consegue comprar. Por isso que eu fui pedir direto para Deus. São coisas que não se conseguem na terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo está mandando falar. 22 e 23 de março serão 2 dias, 3 ministrações de um mover de Deus. Vou falar de novo. Hoje é dia 19 de março. Daqui 3 dias, 22 e 23 de março. 2 dias, 3 ministrações. Sábado à noite, 6 horas da tarde. Domingo de manhã, às 9 da manhã. E domingo às 6 da tarde. 2 dias, 3 ministrações. Se você estiver vindo aqui por causa de coisas da terra, nem vem, irmão. Se for por causa da terra, nem por coisas da terra, carro, namorada, emprego, dinheiro. Se for por causa disso, nem vem, irmão. O mover continua. Mover de Deus. Mover espiritual. Se você estiver vindo por causa de coisas espirituais, você é bem-aventurado e vai receber todas. Mas se você estiver vindo por causa de carro, de dinheiro, de casa, de chácara, de bicicleta, de moto, vai perder seu tempo. Mas se você estiver vindo por causa de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa da manifestação de Deus, por causa da presença de Deus, aí sim você acertou. Aí você acertou. Se estiver vindo por causa dessas coisas. Preste atenção no que eu vou falar. Esse tempinho que eu dou para você pegar a caneta. O MGA é um dos últimos ministérios na terra que ainda tem a presença real, verídica, genuína, pura de Deus no meio dos homens. Porque o resto, tudo já se corrompeu. Por causa de dinheiro, fama e poder. Só quem entendeu o que eu falei. Você entendeu o que eu falei? Quer que eu fale de novo? O MGA é um dos últimos ministérios na terra, onde Deus se manifesta na pureza, sem troca, sem barganha, sem interesse. Porque todo o sistema religioso, principalmente evangélico, já se corrompeu. Por causa do dinheiro, por causa de fama, pastor bonitão, pastor famoso, pastor que... e por causa de poder. Morreu um apóstolo aqui em São Paulo, briga na justiça, por causa de herança. Herança o quê? É um fundador, é um profeta, é um homem de Deus. Que herança? Briga na justiça, por herança.
Por dinheiro. Morreu a bispa aqui em São Paulo, por causa que não aguentou a pressão psicológica do sistema que pressiona, e o ser humano não aguenta, às vezes tira até a própria vida. Lá em Minas Gerais, alguém aqui conhece, você sabe o que é uma lagoa? Quem sabe o que é uma lagoa? Não tem lagoa e tem lagoinha também, não tem lagoinha pequenininha? Lá em Minas Gerais, uma briga que você não está entendendo. O irmão processou a irmã. Acho que nunca leu 1 Coríntios 6, né? 1 Coríntios 6. Ousa algum de vós ir a juízo perante os ímpios contra o justo? Paulo escandalizado. Eu não acredito que você foi a juízo perante o seu irmão, diante de um ímpio. Lá em Minas Gerais, o irmão processou a irmã, pôs no pau, para que a irmã não use a marca. Eu não acredito que fizeram isso com a igreja de Jesus. Jesus derramou o sangue na cruz, ele nem registrou em cartório que ele fez isso. Jesus nem registrou em cartório que ele derramou o sangue na cruz. Os caras brigando por causa de marcas e patentes. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? O irmão colocar a irmã no pau, irmão de sangue, 2 pastores. O irmão pôs no pau, processou. Não vai usar, porque esse nome é meu. Que nome? Que nome que é seu? Nunca leu Filipenses 2? Que o nome de Jesus é um nome acima de todos os nomes. Que nome que é seu? Mas esse é o sistema. Por isso que eu vou falar pela terceira vez. O MGA é um dos últimos ministérios que teme a Deus. Hebreus 12. Com reverência e santo temor, sem interesse. Não é igual a igreja do Sal, que está fazendo negócio, vendendo, barganha, faz isso, bababá. Não é igual a igreja do Sal. Aqui não é. Aqui nós não vendemos nada. Não é igual a igreja do Sal e nem igual os seus concorrentes que saíram da igreja do Sal e abriram suas próprias casas da moeda. Não é igual, o MGA é diferente. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça fielmente, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. É o que tem nesse ministério, para a glória de Deus. Reverência e santo temor, sem interesse. Amém? Porque o que estão fazendo e o que fizeram com a igreja de Jesus é vergonhoso dizê-lo, como Paulo disse aos Efésios. É vergonhoso. Brigando por causa de igrejas. Porque o homem morreu, fundador de 530 igrejas. Está entendendo o que eu estou falando, né? Está entendendo o que eu estou falando? Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. O homem morreu, deixou 530 igrejas em mais de 30 países. Apareceu o lobo de tudo quanto é lugar. 530 igrejas? Bom, cada vaca tem 4 patas, 4 mocotós. Mas não tem só uma vaca tem 4, mas 10 vacas, 1000 vacas. Nossa, 530 pastos, quantas vacas? Nossa, quantos mocotó vai dar? Essa é a briga deles lá no sistema, por causa de quantos mocotós vai dar tendo tantas vacas no pasto. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? O assunto hoje é a sabedoria que vem de Deus. Essa é a sabedoria que vem de Deus? Colocar a irmã no pau, proibindo ela de usar a marca. O nome, que nome? Que nome? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Essa é a vergonha de um sistema chamado evangélico, que me dá até nojo, de tão sujo e imundo que é.
Dá até nojo. Que usam o nome de Deus em vão. Moisés disse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Usam o nome de Deus em vão. O objetivo é saber quantos mocotós vai dar um rebanho que tem tantas vacas. Esse é só o objetivo, é esse. Vamos terminar com 2 Crônicas 1:10. Foi o que eu pedi a Deus. Você me acha um pastor diferente? Que tipo de pastor que você me acha? Um pastor forte, que não tem medo de falar a verdade? Um pastor autêntico? Um pastor com autoridade? É porque há mais de 30 anos atrás, eu pedi a Deus o que Salomão tinha pedido. Eu não pedi para Deus dinheiro. Dinheiro eu trabalho, irmão. Eu não pedi para Deus dinheiro. Roubaram o meu carro, eu fui lá, trabalhei e comprei outro. Comecei do zero. Quando roubaram o meu Passat, você sabe o que eu comprei? Minha mãe tinha 2 máquinas de costura e eu tinha uma moedinha lá, juntei uns trocados que eu tinha. Nós juntamos, eu, minha mãe e a pastora Sueli, estava sem carro, compramos um Fiat 147. Sabe como que era quando ia no posto de gasolina? Ó, coloca R$20 de gasolina e 100 de óleo. Queimava um óleo que parecia uma Maria Fumaça o Fiat 147. Mas quer que faz o quê? Roubaram o meu Passat, bonitão, Passat roda do Gol GT, coisa. Roubaram o Passat, quer que eu faça o quê? Eu tenho que continuar na terra, vivo. Aí estava vindo de Santo André, no ônibus, um Fiat ali vendendo, 147, amarelinho, beijinho. Vou lá ver, frente à Europa, lembra aquele frente à Europa, 82? Fui lá, quanto que é? Sei lá quanto que era, não sei. Compramos no fiado, compramos. Quando ligava o carro, aquela fumaça. O vendedor, não, você vai só completando, não tem problema não. Não tinha dinheiro, o que eu tinha era aquilo lá. Comprei um Fiat, para começar do zero, comprei um 147, chegava no posto de gasolina, coloca 20 de gasolina e 100 de óleo. E nós saíamos assim, empesteava a rua. Lembra, pastora? A rua parecia que você é louco, pesteava, queimava um óleo do capeta aquilo lá. Mas não tem problema não. Vamos começar do zero. Justo, honesto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal. Deus foi enviando o anjo, foi ajudando. Nem lembro mais, aí do Fiat eu peguei outro, fui trocando até que eu cheguei num carro melhor. É assim que é a vida, mas eu não pedi para Deus carro. Tanto não pedi que eu comecei de novo com um Fiat 147, que gastava mais óleo do que gasolina. Queimava um óleo que você não tem ideia, irmão. O que eu pedi para Deus? 2 Crônicas 1:10. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa... Olha o que eu pedi a Deus há mais de 30 anos atrás. Você que está vindo de longe, você que me assiste faz tempo pelo YouTube, se você não sabia, olha o que eu... Nunca pedi para Deus dinheiro, tá? Os pastores estão brigando por causa de dinheiro. Vocês sabem o que é mala de viagem, não sabe? Não tem aquela mala assim? Não tem uma mala? Sabe, mala? Tem um pastor aí, de bigodinho assim. Lá nos anos 80, nos anos 90, ele era evangelista, ele não era pastor. Aí ele ficava na televisão. Não dá dinheiro para o pastor, que está cheio de pastor ladrão, pastor corrupto. E se o pastor te pedir dinheiro, você não dá. Isso em 80. E o que ele está fazendo hoje? Você é louco. Não vou nem te falar para você. Aí esses dias fez uma reportagem, mostrou a mansão que ele tá, aquela mansão. Nada errado contra a mansão. Salomão tinha mansão, Davi tinha mansão. Mas a legenda fica por conta de vocês, né? Nunca pedi dinheiro para Deus. Eu sou um homem e tenho prazer e orgulho de falar o que eu vou falar. Eu sou um homem abençoado por Deus. Essa é a diferença. O que eu precisava era da bênção de Deus. Eu não estava preocupado com quantos mocotós vai dar a vaca, porque a vaca tem 4 patas. Se tiver 10 vacas, imagina com 1000 vacas. Nossa, o templo de Salomão diz que cabe 10.000 vacas. Nossa, quantos mocotós. Nunca pensei isso. Diante de Deus. Não quero uma medalha no pescoço, tá? Não quero um troféu. É apenas o meu testemunho e essa moral eu tenho para falar olhando nos olhos de qualquer um. O que eu pedi a Deus
há mais de 30 anos atrás, 2 Crônicas 1:10, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo. Do que adianta ter rede de televisão, ter dinheiro incalculável, ter banco na Avenida Paulista? O que adianta ter fama, ter poder? O ego vai lá em cima com fama e poder, né? Você vê o careca lá, o careca manda e desmanda, manda prender, manda soltar. Isso é ego, o ego vai lá em cima, né? Mas Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Que adianta ter rede de televisão, ter dinheiro, tem isso, tem aquilo, tem o templo, tem não sei o quê, mas não tem a sabedoria de Salomão, não tem a sabedoria que vem de Deus. E é uma troca, hein? Se você escolher o caminho do dinheiro e da fama, vai morrer sem a sabedoria que vem de Deus. Mas os que escolhem a sabedoria que vem de Deus, o dinheiro, o carro, a televisão, o sapato, vem-lhe por consequência de servir a Deus. Porque Deus é bom, sem pedir. Alguém percebeu a diferença? O que escolheu a fama, o poder e o dinheiro e a ganância, vai morrer sem a sabedoria verídica, genuína. Por isso são homens vazios, com lugares cheios de pessoas vazias, porque o homem é vazio. A sabedoria dele é psicólogo, é estudado, tem diploma, é culto, fala bem, fala bonito, mas é só uma sabedoria humana, que você também pode aprender na faculdade. Agora a sabedoria que vem de Deus é diferente. Davi tinha, Salomão tinha, Elias, Eliseu, Moisés, Samuel, Daniel, Paulo e tantos outros que você conhece. A sabedoria que vem de Deus. Quem entendeu? É essa que eu fui atrás. Vamos ficar de pé. Sábado que vem, dia 22 de março, 22 e 23. Está aqui, ó. Você sabe quanto que o sistema vende um livro nos eventos dele? 150, 180. Esse aqui você paga só o material, irmão. O valor dele é só pagar o material. Porque eu não sou vendedor de livros, irmão. Eu sou pregador do evangelho. Isso aqui é só pagar o papel. Ó. Tem gente que tem rede de televisão que podia dar de graça, né? Mas vai dar de graça o quê? A sabedoria humana? Porque o que tem aqui é sabedoria que vem de Deus. Me ajuda a pagar o papel, pagar a gráfica. Cada livro tem 3 apostilas. Cada apostila é de seminários que foi feito no Ministério Graça Apostolado. Você não estava aqui, eu não sei onde você estava. Então o seminário foi feito. Você não estava, coloquei no livro. Cada livro tem 3 seminários. Cada livro. Você adquire um livro, você faz 3 seminários em graça. Vai entender o que eu entendo. Vai compreender o que eu compreendo. Vai conhecer o que eu conheço. Amém, abençoados? Sábado você já tem aqui na igreja, tá? Senhor, graças te dou por essa noite e pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Sabedoria que não se compra em loja, o dinheiro não conquista, não compra. Sabedoria que vem de Deus, dado por graça por meio da fé. Eu te agradeço. E eu quero te agradecer agora, Senhor, por algo muito especial. Porque o Senhor me chamou, me escolheu e me predestinou e não permitiu que eu me corrompesse e fosse para o time da mentira, da ganância, do ego. Ah, Senhor, como eu sou grato a Ti, porque os meus pés estão firmados e fundamentados na Tua palavra, como diz Hebreus 12, 28, pelo que recebemos um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça fielmente, pela qual servimos a Deus com reverência e santo temor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não estou aqui na frente desta obra do Teu povo
que me assiste em todo o Brasil e até em outros países, o Senhor sabe que eu não estou aqui por causa de dinheiro humano e terreno. O Senhor conhece o meu coração. A minha vontade, Senhor, o meu desejo, não é contar quantas patas tem o gado, para saber quanto caldo de mocotó vai dar. Não. Graças a Deus minha mente não se corrompeu. Mas a minha vontade, o meu desejo, Senhor, é que o Senhor dê aos que crê em Ti o que o Senhor deu a mim. Unção, sabedoria, conhecimento, revelação e entendimento espiritual. Porque corrompida a terra já está e sempre esteve. E esse sistema religioso, enganador, mentiroso, que fala do Senhor, também há muito já se corrompeu. Te dou graças e te reconheço por não deixar e nem permitir a corrupção no ministério Graça e Apostolado. Graças te dou, Senhor, por manter-nos firmes e fiéis a Ti, porque é o Senhor que nos sustenta. Está escrito que a nossa capacidade não vem de nós mesmos, nossa capacidade vem de Deus, e eu te reconheço, em tudo te dou graça, graças a Deus, e que 22 e 23 de março de 2025 seja um dia ímpar, singular, específico, profético, exclusivo, na vida daqueles que estarão aqui por causa de Ti, buscando as coisas que são de cima, porque as de baixo nós conseguimos trabalhando, conquistamos trabalhando honestamente. Estaremos aqui, Senhor, por causa de Ti, da Tua presença, buscando as coisas que são de cima. Amém? A graça seja com todos vocês e até sábado, 22 de março, MGA, 28 anos em graça. O mover continua. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Digo, o mover continua.